melancia? Fui eu não, irmã. Ah, foi você não. Então como é que tá com essa cara de melancia? Tô? Joyce, olha o que a mamãe trouxe pra você, um celular. Cuida bem que é uma relíquia, hein? Toma. Deixa eu ver também. Mas, Luana, você jogou o celular relíquia da sua irmã fora. Agora ela vai ficar chorando. Foi sem querer. Olha a caneta de coelho. Vou brincar com meu frisbee. Ai, nada que vai brincar com esse frisbee sou eu. Segura aí, pessoal. Olha a bolinha de sabão.